Eu parei aqui na questão 2, nono ano, primeira semana. Então vamos lá. Quais são as principais características da Constituição de 1891? Se preciso, faço uma breve pesquisa de auxílio. Então o que acontece aqui? Antes de vocês começarem a responder, tenta me falar o que estava acontecendo nessa data. Ai, professor, eu não lembro o que estava acontecendo, já faz muito tempo. É óbvio que você não lembra, né? Você não estava vivo nessa época, então você não vai lembrar mesmo, é normal. Só que acontece, você pode deduzir algumas coisas da época. Então, em 1891, era perto do contexto de quê? Então, tinha acabado de abolir a escravidão. Outra coisa do contexto, o Brasil tinha acabado de virar república. O que isso quer dizer? Já não era Dom Pedro II mais o imperador do Brasil, era um presidente, Castelo Branco, no caso. Depois veio Floriano Peixoto. Então, o que acontece? O Brasil ainda era o quê? Ainda era um país agrário. Então, o Brasil não era um país superdesenvolvido, industrializado e tudo mais. Era um país que dependia ainda da agricultura, da exportação do café, do açúcar e outros produtos aí agrícolas. Então, o que acontece? O Brasil tinha acabado de abolir a escravidão, então já tinha um problema social aqui. E vários negros foram inseridos na sociedade, não como escravos agora, mas como parte da população. Foi acabado o quê? Tinha acabado de virar uma república. Tinha acabado de virar uma república. Então, o modelo econômico também mudou. E quem começou a assumir a parte política do Brasil eram as elites agrárias, né? Que a gente chama de coronéis e etc. Então, o Brasil estava se transformando. Ele estava tipo, tirando o poder ali do império, que era o imperador, colocando o poder na mão das pessoas que tinham dinheiro na época, que eram os fazendeiros, certo? Então o país ainda dependia economicamente da agricultura. Então, esses fatores que vocês têm que ter na cabeça quando vocês pensam o Brasil nessa época, certo? E por muito tempo perdurou isso aqui ainda, tá? Então põe na cabeça, ó, o Brasil ainda não tinha indústria, é, tinha acabado de se eleger um presidente, eleger, né? E foi empossado presidente. E o país ainda era um país que estava se desenvolvendo, certo? Então põe isso na cabeça. O Brasil era assim nessa época. E o que ele está perguntando aqui? Ó, quais são as principais características da Constituição? Então, se você voltar aqui no texto, ó, importante elemento desse período, a Constituição de 91, vou até grifar aqui, ó. Estabeleceu regras políticas e sociais e determinou o controle da elite sobre os demais grupos sociais. Está vendo a elite aqui, ó? Comentei antes. Sobre demais grupos sociais. Esse documento extinguiu o poder moderador. Professor, o que é o poder moderador? É o poder do imperador. Então não tinha mais o imperador ali para mandar. Estabeleceu o Estado laico. Professor, o que é laico? O Brasil não tinha mais uma religião oficial, certo? Separou a igreja do Estado. Então a igreja não podia intervir nas decisões do Brasil. Ah, professor, antes intervinha? Sim. Dom Pedro e Dom Pedro II, eles às vezes pediam conselhos para a igreja e dependendo do que a igreja pedia, eles acatavam, então, eles concordavam, certo? Agora, a partir dessa Constituição, não tinha mais a ligação do Estado com a igreja. Soleira! E institucionalizou o coronelismo. O que é isso? Ele deu poder às pessoas que tinham dinheiro na época, que eram os grandes fazendeiros, que eram chamados também de coronéis. Além disso, implantou uma república federativa. Professor, o que é federativo? Federativo é cada estado tem autonomia. Como assim, professor? Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou assim para os meninos até sobre lei. O estado de São Paulo, que é também um estado federativo, né, no Brasil, ele há pouco tempo atrás adotou uma lei que não poderia mais se fumar cigarro dentro de ambiente fechado. Isso foi uma lei de São Paulo. Professor, mas e antes dessa lei? Antes dessa lei, o povo fumava dentro de ônibus, dentro de restaurante, fumava do seu lado, fumava viajando, fumava em qualquer lugar, entendeu? Ele entrava nessa casa fumando, ou fumava mesmo, não tava nem aí.
E o que acontece? São Paulo bloqueou isso. Então, dentro do estabelecimento que é fechado, não pode mais fumar. Isso foi uma lei estadual, uma lei do Estado de São Paulo. Então, se você fosse ao Estado de São Paulo, você teria que se adequar a essa lei. Professor, e o resto dos estados? O resto dos estados você podia fumar do mesmo jeito, do jeito que estava. Só que daí essa lei virou uma lei federal. Daí todos os estados tiveram que acatar. Então, o que é federativo? Federativo é quando cada estado tem poder sobre o seu território. Então, o estado de São Paulo ele pode colocar leis que só existem no estado de São Paulo. Assim como os municípios podem criar leis orgânicas que só eles cumprem. Então, o que é isso? É você dar autonomia aos estados perante a União, perante o governo. E acabou com o voto censitário por renda. Então, o que acontece? Esse voto censitário é quando você tinha que comprovar a renda para votar. Isso no Império existia, você tinha que comprovar lá. Minha renda anual é de 500 mil reais por ano. Então você poderia votar. Ah, mas eu recebo 300 mil por ano. Você não pode votar. Então só votavam os ricos na época. Os pobres não votavam. Instituiu o voto universal masculino com maiores de 21 anos alfabetizados. Isso aqui é importante também, porque na história do país, o índice de analfabetismo era gigante. 80%, mais de 70% da população não sabia ler e escrever. E como o voto, a partir dessa Constituição, foi um voto que as pessoas tinham que ser alfabetizadas, elas tinham que saber ler e escrever, isso fez com que várias escolas abrissem e alfabetizassem o povo, tá? Então isso aqui é importante até para a história do país, da história da educação do país, tá? O voto era aberto, ficou conhecido como voto de cabresto, porque a pessoa tinha que falar o voto, excluía as mulheres, analfabetos, mendigos e dentre outros, certo? Então o que foi aqui, ó? Quais eram as principais características? Então vamos lá. Instituiu o voto para homens maiores de 21 anos alfabetizados. Que mais? Só lembrar aqui, ó. Estabeleceu o Estado laico. Estado com letra maiúsculo, porque é um país, né? O Estado de Minas Gerais também tem que ser maiúsculo, né? Porque é uma ente da federação. Institucionalizou o coronelismo, República Federativa, voto censitário. Então, virou uma República Federativa, onde os estados tinham certa autonomia, mas essa autonomia não era tão grande, tá? Igual, por exemplo, nos Estados Unidos. Cada estado lá, eles podem propor uma lei desde que siga a Constituição. Só que a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição muito pequenininha. Se eu não me engano, tem 20 e poucos artigos só. E a nossa tem 300. Só precisa entender a diferença. Então lá é muito, muito simples você seguir a Constituição, entre aspas. Então, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos permite que as pessoas tenham armas. Só que tem estado que eles restringem tanto, é tão burocrático você ter uma arma que as pessoas desistem. Já outros não, outros tipo regulamenta, você pode ter até 3 armas, 4 armas e tudo mais. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não, tem estado que é legalizada a maconha, tem estado que não. Então depende muito da legislação do estado, das leis dos estados, certo? Porque a Constituição dos Estados Unidos, que é a lei maior que rege todas as outras, é uma Constituição bem simples, bem simplória. Já do Brasil não, do Brasil trava muita coisa. Então acaba que os estados não têm tanta liberdade igual os estados nos Estados Unidos. Mas ainda tem, tá? Principalmente a parte dessas leis menores, assim, que eu falei pra você de fumar, essas coisas assim. Alguma dúvida na 2, gente? Ficou claro? Ficou difícil de entender? Tá no texto também, ó. Eu sublinhei aqui. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Fran, só lembrando, depois se você quiser assistir a aula de novo, eu te passo o link, tá?
Então não precisa só prestar atenção, só se quiser anotar alguma coisinha, só de leve. Não precisa tentar copiar a resposta toda não, tá bom? Obrigada, Jorge. Nada. Então vamos aqui para a próxima, ó. 3. O FMG, né? Federal de Minas Gerais. A ideologia republicana ganhou força a partir de 1870, porque o desenvolvimento das relações de produção capitalista em andamento no Brasil exigia mudanças que o Império não podia realizar. Todavia, o movimento republicano não foi homogêneo, pois congregava diferentes segmentos sociais que, defendendo interesses específicos, se opunham à continuidade do Império e ao atraso que ele representava. Entre os segmentos sociais acima referidos, não se inclui. Então, o que ele está falando aqui? Ah, professor, não entendi nada, o texto é difícil e tal. Vão se acostumando com esse tipo de texto, tá? Porque esse tipo de texto de perguntas, normalmente estão vinculados a vestibular, o Enem e tudo mais. Eles não vão usar palavrinhas simples para vocês. Entendeu? Por exemplo, vocês vão ver muito na prova de história falando sobre capitalismo. Deixa eu ver outras palavrinhas aqui. Homogêneo, que às vezes as pessoas não sabem o que é. Então, ó, a receita de bolo tem, ó, bata a massa até ficar homogênea. Ó, uma dica aí, ó, para ela ficar no mesmo aspecto, não ter ingredientes separados. Congregava, tá vendo? Usam as palavrinhas assim que a gente não usa no dia a dia, essas palavrinhas que a gente usa no dia a dia, para quem é bom no português aí, ó, chama coloquialismo. Coloquialismo. São as palavrinhas que a gente usa no dia a dia aí, as gírias e tudo mais. Então essas palavras aqui são um pouquinho mais difíceis. Só que o contexto é simples aqui. É simples, ó. O ideologia republicano ganhou força em 1870. Então ele está falando o quê? Que eles queriam transformar o Brasil numa república. Eles não queriam mais um império. Então a ideologia republicana é a ideia de uma república. Ideologia, ideia de. Entendeu? Porque o desenvolvimento das relações de produção capitalista em andamento no Brasil. Então eles queriam transformar o Brasil num país capitalista, assim como os outros países estavam sendo no resto do mundo. Eles estavam querendo industrializar o Brasil. Exigia mudanças que o Império não podia realizar. Então o Império estava travando isso, certo? Como era o imperador que estava governando, então muitas vezes ele não tomava as medidas necessárias. Pelo menos os políticos na época achavam isso. Todavia, o movimento republicano não foi homogêneo. Então está falando que o movimento republicano não foi todo mundo junto, bonitinho ali. Alguns pensavam de forma diferente, certo? Então o que não é homogêneo? É heterogêneo. Vocês estudam isso na biologia, na ciência e tal. O que é heterogêneo? Separado. Por exemplo, deixa eu pegar aqui as minhas canetas. Essas duas canetas aqui, ó, elas são heterogêneas. Elas são iguais, idênticas, só que são heterogêneas. Por quê? Porque uma é vermelha e outra azul. Se fosse duas canetas azuis, elas seriam homogêneas, porque elas são iguais, certo? Então, o movimento republicano é o mesmo. É a mesma caneta aqui, ó, tá vendo? Mesma marca, mesmo modelo e tudo mais. Então o movimento republicano é o mesmo, igual essas canetas. Só que uns pensavam de um jeito, outros pensavam de outro. Entendeu? Pois congregavam de diferentes segmentos sociais. Então, eles eram de camadas diferentes da sociedade. Pode ser, por exemplo, uns eram empresários, os outros eram bancários, mexiam com banco. Outros eram políticos, outros eram médicos. Então, eles eram de segmentos sociais diferentes. Uns eram ricos, outros eram pobres. Então, são segmentos diferentes. Que defenderam interesses específicos. Nós tínhamos interesses pontuais. Por exemplo, uns queriam o fim da escravidão, outros não, tipo isso. Se opunham à continuidade do império. Então, alguns queriam continuidade até a transição, outros queriam acabar com o império. E o atraso por ele representado. Entre os segmentos sociais acima referidos, não se inclui. Então, está falando quais são os segmentos que não se inclui esse movimento que ele está falando aqui em cima. A burguesia cafeeira do Oeste Paulista, interessada em promover a descentralização política como forma de garantir a ampliação do seu poder. Isso aqui está perfeito. A frase está certinha. A burguesia cafeeira era o quê? Eram os coronéis. Eles queriam o quê?
promover descentralização política como forma de garantir a ampliação do seu poder. Eles queriam tirar o imperador para eles assumirem o poder. Mas você imagina só, na época, assim, o imperador falando o que queria fazer, o que não queria. E você era rico, dono de 500 mil fazendas, e você não poderia ter voz na política. Então, pô, vou tirar esse imperador aí, eu que quero ser o presidente, eu que quero nomear aí meu filho, meu sobrinho, para ser um deputado, entendeu? Era desse jeito que eles queriam. A classe média dos centros urbanos, representada por ideologias liberais, defensores de um sistema federativo com moldes da Constituição americana. Perfeito, é isso que eles queriam também. Classe média, gente, para quem não sabe, são pessoas que ganham um salário que deixa eles na média da população dos ricos, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, uma classe média seria uma pessoa que recebe acima de 5 mil, 6 mil reais, certo? Esse seria a classe média. Daí tem a classe média alta e a classe média baixa. Os escravos, que identificavam a monarquia como agente responsável pela coação e pela violência que marcaram suas vidas e a de seus descendentes. O exército, em que parte oficialmente era associada aos preceitos da ideologia positivista, que propunha a consolidação de uma república autoritária. Qual que está errado aqui? Essa aqui, ó. Que primeiro é que os escravos eles ainda não se organizavam no período, tá? Eles estavam preocupados mais com a parte da abolição, de não ter mais escravidão. E eles não se identificavam à monarquia, porque a monarquia queria a continuidade da escravidão, como agente responsável de coação e pela violência que marcaram suas vidas. Então, não foi só a monarquia que fez isso com eles, com a repressão que marcaram as vidas. Foram os fazendeiros, tá? A monarquia só continuou a fazer as leis que começaram a abolir a escravidão. Então, essa aqui que está errada, que não entra em acordo também com a parte que ele está falando aqui em cima. Essa questão aqui é um pouco mais difícil, tá, gente? De pensar tal. É bem complicadinha essa questão. Só que são questões que vocês vão, um dia ou menos dias, vocês vão encontrar em vestibulares, tá? Então vocês têm que ver os pormenores aqui. Certinho? Vamos para 4. FUVEST. Política do café durante a Primeira República. Chegou ao auge do protecionismo com o convento Taubaté, passando depois a reger-se pelas leis do mercado. Procurou atender os interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de variação do produto. C. Pode ser equiparada a de outras produções agrícolas, todas elas amparadas pelos planos de defesa. E D. Atendeu exclusivamente aos interesses dos grandes grupos internacionais através dos planos de defesa. E aí, qual vocês acham que está certo? Nada? Nada. Não sabem? Então, o que acontece na época? O café estava oscilando muito de preço. E os cafeicultores, que eram os bambambam na época, né, os coronéis, eles pediram para o governo fazer alguns acordos para que eles pagassem pelo menos o mínimo para eles do café. Então, por exemplo, vamos supor que a saca do café fora do país está R$ 200. Só que o, o café que eles estavam produzindo aqui, eles queriam 300. Então o governo pagava esses R$ 300 para eles, e esses R$ 100 de diferença a população pagava em forma de imposto, certo? Então eles eram beneficiados. Tanto é que tem aqui ó, no texto, ele está falando sobre isso, quer ver? Acordo da oligarquia estadual do governo, não está falando aqui, quer ver? A República Café com Leite também marcado pelos acordos políticos da elite, são 3 arranjos políticos que movimentaram, tal. Devido ao aumento da produção cafeeira e estagnação do preço, principal produto brasileiro de exportação, a elite cafeeira centrada no estado de São Paulo
Visando garantir seus ganhos, pressionou seus representantes no governo do país e aprovaram o Convênio de Taubaté, um acordo que garantia ao governo brasileiro compraria o excedente de café produzido para garantir suficientemente o preço do café e os grandes lucros aos cafeicultores. Então eles pressionaram o governo para comprar o café dele. Aqui, ó, chegou ao auge do protecionismo do Convênio de Taubaté, passando depois a reger-se pelas leis do mercado, tá? Então o começo era assim. E essa aqui, ó, não tá de todo errado também não, viu? Eu pelo menos não acho. Procura atender os interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao produto. Isso aqui também não está errado, não. Eu, pelo menos, não acho que está errado essa questão. E isso aqui, ó, passando depois a reger-se pelas leis do mercado, pode ser que essa parte aqui que esteja errada, mas eu não acho, tá? Porque depois do protecionismo do café, né, que eles pagavam a mais pela saca de café, pois o café foi regulado normalmente pelo mercado. Então ele baixava de preço, os produtores perdiam dinheiro. Eles aumentavam de preço, os produtores ganhavam dinheiro. Certinho? Vocês estão tão quietinhos aí, vocês estão dormindo? O que está acontecendo? Tem que falar alguma coisa. Então, aqui eu acho que está certo, já que eu não tenho gabarito, é a letra A. Tá? Agora, se vocês colocaram a C também, se fosse uma prova minha, por exemplo, eu não daria errado. Eu não daria errado, tá certo. Uau! Soneira, meu Deus do céu. 5. Completamente analfabeto ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais, nem revistas, nas quais se limitava a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então, esse aqui é um texto que foi retirado do Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui está a questão. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social, igualitária, estagnada, tradicional, ditatorial e agrária, com nível satisfatório de distribuição de renda, com uma relativa harmonia entre as classes, com a manutenção da escravidão nos engenhos com forma produtiva típica, perturbada por uma constante clima de opressão mantido pelo exército e a polícia, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Essa tá fácil, hein? Essa aí dá pra você responder com a mão na nuca. Dá pra fazer assim e responder. E aí, qual que tá certo? Valendo um... Deixa eu ver. Peraí que eu tô lendo. Valendo... Ó, tá valendo um trim de unha usado. Que não tá cortando nem a unha do dedinho, mas... Melhor. Valendo uma tampa de caneta preta. Quem não tiver aí, ó. Não tá difícil. Até pra quem não formou em história. Cadê? Muito bem, Isa! Você errou a letra E. Eu ia chutar. Eu ia chutar a letra E. Agrária marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. São os coronéis. Por que a D está errada? Perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e a polícia. Não era o exército e a polícia Tô que mantinha a confundindo os opressão. trem, então. Eu avancei na história. Né? Não é o exército e a polícia. Exército e a polícia você tem na ditadura, né? Eu avancei bastante aí no tempo. Isso, é isso. Isso aqui, a D, seria se fosse o golpe de 64. Se fosse o golpe, estaria certo. Daí estaria certo. Perfeito. Só que não é ditatorial, né? Não tinha ditador. Uhum. Era marcado pelo quê? Pelo poder político local, né?
Então era nas fazendas que acontecia a pressão política. Por isso que quando você vê aqueles... se você colocar aqui, por exemplo, ó, voto de Cabresto, você vai ver o quê? Essas imagenzinhas assim, ó, um coronel tal, querendo que vote nele, tá vendo? Normalmente é assim, ó. Ó lá. O coronel aqui levando uma mulinha. Ou assim, tá vendo? Olha lá. Então, você vê várias e várias tirinhas, né? Falando sobre o mesmo tema. O que Pois bem, acontece? aí O que nessa época as acontece até pessoas hoje? elas não tinham a privacidade de ir lá e voltar sem sair falando para todo mundo. E hoje em dia, Não. depois de que muitas pessoas lutaram para que isso acontecesse, o povo vai lá na urna, E veio de vota e sai voto. falando merda. Não, e veio de voto também, né? É, isso fica falando, cara. Pelo amor de Deus, ninguém precisa saber, não. A gente manifesta nosso voto na urna, né? Ficar falando blá É. blá blá, não. E tem pessoas que vão lá e vendem o voto, né? Então põe, eu dou um saco de cimento se eu votar em fulano de tal. Daí lá e vota. Daí o que acontece? Fica 5 anos, 4 anos com um cara muito ruim no poder, né? Daí ele só faz coisa pra ele, né? A última do Bolsonaro pra mim foi, nossa senhora, você tá louco. O cara deu uma canetada lá, aumentou o salário de todo mundo. Com certeza, não tem outra explicação, não. Aumentou o salário, tem servidor que aumentou o salário de 6 mil reais. Em 6 mil reais. Então o cara recebia 27 mil porque era ministro, agora vai receber 33. Ai, ai, ai. Agora o salário nosso não aumenta, né? Não pode aumentar porque a gente recebe muito, né? Não, É e nessa questão da complicado. pandemia, tira abaixo o preço quer dizer, abaixo o salário de todo mundo, menos deles, né? Os deles aumentam. Então é ridículo, né? Tinha que fazer igual faz lá na Colômbia. Vocês viram? Não, não vi não. Eu, Tá rolando a manifestação na Colômbia. Aí pra você ver, o país, quando tem um povo que se importa, né? Aí, ó, na Colômbia. Isso aqui é agora, tá? Olha lá, 12 de maio, ó, tá vendo? Aqui, ó. Um dos países mais violentos e desiguais da América Latina, a Colômbia, tem sido palco de protesto há 2 semanas em decorrência de uma reforma tributária, tá vendo? Ó? Proposta pelo governo conservador de Ivan Duque, do Centro Democrático, partido de orientação liberal, e da repressão policial imposta às manifestações, mesmo com saldo de 42 mortos, dá pra você ver. E a lotação de leitos hospitalares em decorrência Covid, em cidades como Bogotá, capital do país, a tentativa de acordos com o governo e a Comitê Nacional da Greve, realizada ontem, acabou sem solução. O motivo inventado pelos manifestantes é a resistência do governo do Ivan Duque em dar fim à pressão policial. Então, o que acontece? A Colômbia, ela aumentou os impostos, tá? Então aqui, ó, tá falando aqui, ó, a reforma tributária chamada de Lei de Solidariedade Sustentável visava expandir a base de contribuintes da Colômbia, taxando desde baixos salários, até então isentos de declarar renda, até altas rendas. Então, eles pegaram a população pobre e fizeram com que eles pagassem imposto de renda. Então, um cara que já ganhava pouco vai ganhar menos ainda, entendeu? E eles estão quebrando pau lá. Se você colocar, quer ver? Vou colocar uns vídeos pra você ver, né? Protestozinho de boa, não. Deixa eu ver se tem alguns protestos aqui. Olha aí o pessoal quebrando pau. Esse aqui tem. No Chrome tem propaganda. Ó. Só que eles entraram em choque com a polícia, pessoal. E o presidente de lá vai sair no próximo ano. Igual o nosso queridíssimo Bozo. Vai sair também. o ano da glória. Graças a Ou Deus. talvez piore mais, não sei.